Olá pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui do cursinho Oficina do Estudante. Estamos aqui no nosso programa que se chama Gramaticando, que é um programa feito com a sua participação. Você nos envia uma dúvida sobre a gramática da nossa língua ou mesmo sobre a redação, por que não, voltada para os vestibulares, e a gente responde aqui ao vivo para você. Hoje quem nos mandou foi o Pedro é daqui de Campinas mesmo, e ele faz uma pergunta, a questão dele é sobre a redação, sobre especificamente o gênero dissertativo, que todo mundo sabe é o tipo de texto mais cobrado nas provas de redação na maioria dos vestibulares. O Pedro pergunta: Lilica, realmente não posso usar o eu, ou seja, a primeira pessoa do singular na dissertação? A resposta é não, Pedro, realmente você não pode usar. O texto dissertativo é um tipo de texto, é um gênero textual bastante fechado, digamos assim, bastante artificializado até, bastante escolarizado. E há algumas características que são padrão, que pertencem a esse tipo de gênero, a esse tipo de texto, ao dissertativo. E uma delas está exatamente a imparcialidade, a impessoalidade, Pedro, na construção dos seus argumentos. O que mais importa no texto dissertativo, a base da dissertação, é a argumentação. E a argumentação, para que ela seja forte, para que ela tenha realmente um bom embasamento, é legal, é indicado que ela seja imparcial, que ela seja impessoal, coisas que vão realmente ao contrário da utilização do tu, da primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Então, quando você coloca o eu acredito, eu penso, eu entendo que, você torna aquele argumento ou aqueles argumentos muito pessoais, e isso automaticamente, consequentemente, enfraquece a sua argumentação, sem contar que, como eu havia dito, acaba descaracterizando o gênero dissertativo. Isso, Pedro, deixamos bem claro, vale para o texto dissertativo. Existem outros gêneros textuais que também são argumentativos, em que o uso da primeira pessoa está liberado. Por exemplo, o artigo de opinião. Agora, com o novo formato da prova da Unicamp, você deve saber disso, a Unicamp poderá pedir dos alunos, dos vestibulandos, uma vasta possibilidade de textos. E dentro dessas possibilidades, pode ser que haja, por que não, um artigo de opinião. Foi inclusive o que caiu no último vestibular do ano passado. No artigo de opinião, o que importa é uma argumentação, portanto, claro, embasada, desenvolvida, mas como no artigo de opinião, quem normalmente escreve é alguém que é uma autoridade no assunto sobre o qual se escreve, inclusive, normalmente no artigo de opinião, o texto é assinado, né, para que se explicite a autoria, digamos assim, autoritária daquele assunto, não há problema, portanto, na utilização do eu, na primeira pessoa do singular. Mas como a sua pergunta foi com relação à dissertação, voltemos a ela, portanto, a resposta realmente é não. Opte por não usar a primeira pessoa do singular no seu texto dissertativo. Boa prova, tomara que tenha ajudado. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.